Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal pra gente falar sobre São Paulo Futebol Clube. Prazer para quem não me conhece, sou Alexandre Vieira, jornalista. E agora você vai ficar super bem informado sobre o tricolor paulista. Antes, te convido a virar membro do canal. O Felipe Luiz virou membro do canal recentemente. Mandar um abraço para ele, ele tá lá no Plano Mundial 2005 e tá lá no nosso grupo de WhatsApp, o grupo que eu estarei lá 24 horas respondendo. Alexandre, você não dorme? Não, é claro que eu durmo, só que quando eu acordar eu vou responder as perguntas de vocês lá e vai ser um grupo interativo, então você pode conhecer outros torcedores também, um grupo que vai ficar bem legal, tá bom? Bora falar sobre Tricolor Paulista, tem informações importantes, começando com o clássico. Dá pra ouvir o barulho de chuva? Chovendo, né, nesta sexta-feira à noite de sexta, e a probabilidade é de sábado também acabar chovendo, não só na capital paulista, mas também na hora do jogo lá na Vila Belmiro. São Paulo enfrenta o Santos, né, neste sábado, o jogo que vai acontecer 8h30 lá na Vila Belmiro, então o São Paulo será visitante nessa partida. O Santos que não vem bem, né? Vem de 3 derrotas seguidas, perdeu para Palmeiras, Velo Clube, São Bernardo. Tá um início de pressão lá no técnico Pedro Caixinha, mas também tem o outro lado que foi a volta do Neymar. Então, muitos torcedores, jogadores, dirigentes, todo mundo lá em Santos está na expectativa de dias melhores com a chegada do Neymar, que já vestiu a camisa 10, já falou como jogador do Santos. Ele até na entrevista coletiva, ele até brincou, né? Pô, já queria jogar até amanhã, mas ainda ele não vai conseguir. Então, por mais que ele tenha um entusiasmo de atuar contra o São Paulo, ele vai ficar de fora. A expectativa é dele fazer a sua estreia só contra o Botafogo no dia 5. Então, o Neymar não vai estar em campo, mas vai estar nas tribunas. Ele tem um camarote lá, então ele vai acompanhar a partida. E aí os torcedores estão nesse clima aí para essa partida. Mas, repito, o Santos não vem de um bom momento, pelo menos neste início de Paulistão. Para trazer a escalação do São Paulo, é basicamente aquele time que a gente já está começando a ter na ponta da língua, né? Que a gente já está começando, de fato, a decorar, né? Aquele mesmo time que enfrentou o Guarani e o Corinthians, sem tirar e nem pôr ninguém. O Zubeldia vai dar rodagem para esse time fora de casa, né? Contra o Guarani e contra o Corinthians foi um confronto no estádio do Morumbi. E aí agora, de fato, ele vai ter uma oportunidade fora de casa, que por mais que o Santos não esteja em um bom momento, é sempre um clássico, é sempre difícil. São Paulo vai estar escalado com Rafael no gol, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Enzo Dias, Pablo Maia, Alisson, Oscar e Lucas Moura, Luciano e Jonathan Calleri. Esse é o time que vai estar escalado para enfrentar o Santos na Vila Belmiro. A bola vai começar a rolar às 8h30 da noite. Já bote aí na sua agenda neste sábado. Bora continuar trazendo mais algumas informações relevantes do São Paulo. Sobre o planejamento do técnico Zubeldia para esses jogos do Paulista. É claro, tá? Tudo vai depender do andamento das coisas. Mas tem um planejamento inicial e a gente vai trazer um pouco desse planejamento inicial de quais são os jogos que o Zubeldia deve ir com força máxima, quais são os jogos que ele deve dar uma segurada em alguns atletas, tá? E aí mistura um pouco de informação barra feeling. Eu falo informação barra feeling porque, como eu disse, são muitos jogos e vai depender também de condição física, de dia a dia, pode ter algum incômodo, alguma contusão. Então é um planejamento. Se tudo der certo, o Zubeldia vai fazer isso. Contra o Santos, vai com a equipe principal. Contra o Mirassol, também. Lá em Bragança Paulista, no sábado que vem, vai com uma equipe alternativa. Em Brasília, contra a Inter de Limeira, time titular. Dia 13, contra o Velo Clube, também em Brasília, time reserva. Contra o Palmeiras, no dia 16, time titular mais uma vez. Contra a Ponte Preta em casa, a tendência também é de um time titular. E contra o São Bernardo, no dia 23 de fevereiro, com uma equipe alternativa. Vocês reparam que os confrontos fora de casa, eles sempre
pensa em mandar um time alternativo, um time reserva. E aí, em casa, ele vai mandar o time principal. Então, Bragança, por mais que o Velo Clube São Paulo seja mandante, vai ser em Brasília. Contra o São Bernardo, contra o Palmeiras, é um clássico, então ele vai mandar o time principal. Então, essa a ideia do Zubeldia, pelo menos em um primeiro momento, para essa primeira fase do Campeonato Paulista, que aí ele vai conseguir rodar bem legal ali o time como um todo, tá? Aproveitando para trazer um pouquinho do planejamento do Zubeldia para alguns jogadores da base. Qual que seria a ideia do Zubeldia? Qual que é o ideal na cabeça dele? De você trazer esses campeões da Copinha de uma maneira alternativa e que eles acabem treinando no profissional, pode ir para um jogo, para outro, principalmente agora que ele vai rodar bastante o elenco, mas que não fique descartado a possibilidade deles voltarem para jogar uma ou outra partida do Sub-20, até para que eles tenham rodagem de jogo mesmo, ritmo de jogo. O Zubeldia fica bem incomodado com as situações de Igão e Henrique Carmo, que são dois jogadores que subiram, que não descem e também não jogam no profissional e acabam ficando parados. Isso é ruim para o desenvolvimento do atleta. Então a ideia é Mike, Alves, Ferreira, esses jogadores ou outros que vierem, quem sabe, a subir, é de você vir para o profissional, treinar, fazer uma transição e quando for acionado e possível, você volta para Cotia para jogar um ou outro jogo, para passar uma semana ali de treinamento. Então é essa a ideia de transição que o Zubeldia pensa para esses garotos. O Hugo e o Rian, em um primeiro momento, os dois ficariam em definitivo nos profissionais. O Hugo acabou lesionando, deve voltar só em 2026 e a tendência do Rian ficar meio fixado de fato nos profissionais. O Rian não deve, em um primeiro momento, voltar para o Sub-20. A ideia é de fato que ele se torne um atleta profissional oficialmente. Já outros atletas como Ferreira, Alves, Mike, a ideia é fazer com que eles façam essa transição que a gente acabou de falar, de voltar para a base, em alguns jogos, vem para o profissional, de fazer essa transição, mas com calma e cautela. Nessa transição de base que o Zubeldia pensa, de trazer os jogadores para o profissional e às vezes ele acabar descendo um atleta ou outro para a base para ter ritmo de jogo, ele está muito incomodado com as situações de Henrique Carmo e Igão. São dois cenários diferentes, ele já chegou com o Henrique Carmo nos profissionais, o Igão ele acabou puxando. Só que são dois atletas que não voltam para o Sub-20, por N fatores. Em alguns momentos foi ideia de cima, ou seja, a diretoria de não descer esses atletas, porque entende que vale a pena, sabe aquele plano Beraldo, que foi uma falácia criada? De que não, o cara fica ali um ano no profissional treinando, para depois de um ano treinando ele ter a rodagem. O Henrique Carmo, por exemplo, não está acontecendo isso, que ele não está tendo rodagem. E então a diretoria em alguns momentos meio que acredita que isso não é válido. Só que em outros momentos também o staff dos atletas entende que não vale a pena eles voltarem para a base, que eles querem ter oportunidades no profissional. E aí o Zubeldia fica nessa, pô, eu tô sugerindo que eles voltem para a base para ter rodagem, só que eles não vão voltar para a base porque ou eles não querem ou a diretoria também não quer atender esse pedido. Tanto é que o Zubeldia, né, não foi ideia dele, mas foi conversado ali, inclusive, ele que sugeriu, olha, o Henrique, o Igão, já que essa competição é importante, coloquem eles na copinha também, para eles poderem ter rodagem em qualquer momento e tal, mas de fato eles não queriam voltar para o Sub-20 para disputar a copinha. E aí, o que vai acontecer? Os jogadores vão acabar ficando parados, porque eu acho difícil do Igão e do Henrique Carmo terem chances no profissional, até nesse primeiro momento, porque tem outros atletas que estão na frente deles, como os meninos da Copinha. E o Igão acabou pegando um time que tem outros 5 zagueiros. Então, não se surpreendam se no meio do ano um dos dois acabarem sendo negociados ou vendidos, né, por valores até aquém do que se espera, porque de fato eles estão desvalorizados no mercado. Então, o PSV, inclusive, já fez uma sondagem ao Henrique Carmo, o Bayern de Munique, outras equipes sondaram o Henrique Carmo e o Igão, ele sempre é convocado para seleções de base. Então, não se surpreendam de fato. Já estou avisando agora, dia 1 de fevereiro, já estou avisando. Se lá no meio do ano, vocês vão lembrar de mim. Se esse cenário não modificar,
se eles não voltarem para a base e se eles não forem utilizados no profissional, o que é a tendência, eles devem ser negociados já na janela do meio deste ano, tá bom? Para a gente continuar aqui e trazer mais alguns assuntos importantes, pegar minha colinha aqui, né? Pegar minha colinha que às vezes na cabeça não vem, aí eu acabo esquecendo. Já falei de escalação, já falei de Henrique Carmo e Igão. Bora trazer duas informações também sobre jogadores de base / profissional, se podemos dizer. Luiz Henrique, o Luizinho, sabe? O Luiz Henrique, Luizinho, que passou por uma grave contusão há pouco, voltou no fim da temporada passada, jogou a Copinha, ele era um dos 3 jogadores que o São Paulo poderia inscrever com mais de 21 anos, ele, Hugo e Negrucci. O Luiz Henrique não é mais jogador do São Paulo. Houve uma avaliação interna de que ele já tem idade para o profissional, mas ele não seria utilizado, que tem outros atletas que neste momento o São Paulo entende que vale a pena mais investir. Até houve o início de conversas para uma renovação de contrato, ele tem contrato somente até julho deste ano, só que aí depois meio que virou consenso entre todas as partes uma saída. Ele vai jogar a partir de agora no Real Múrcia, da Espanha, da 2ª divisão espanhola. Foi o mesmo time, inclusive, que o Palmerberg, lembra dele? Meio-campista, que foi capitão, inclusive, na temporada passada na Copinha. É o meio-campista que poderia jogar de segundo, terceiro homem do meio-campo, até o meia mais aberto. Ele vai também para esse clube. O São Paulo liberou ele de graça. O São Paulo não recebe absolutamente nada neste momento, mas fica com 35% dos direitos do jogador, pensando, quem sabe, numa venda futura. Caso ele se valorize no futebol espanhol, apareça algum outro clube que queira, o São Paulo vai ter 35% dos direitos do Luizinho, além do mecanismo de solidariedade da FIFA. Para continuar em relação a essa questão de base, o Matheus Alves a gente já tem falado há um bom tempo. Barcelona, Milan, Atlético de Madrid, Sevilha, várias equipes de fato que sondam a situação do atleta. Até o Eduardo Deconto, lá do Trivela, ele trouxe a informação lá do Matheus Alves, né, que o Barcelona e o Sevilha que já tinham de fato feito sondagens para ele, só que o Matheus Alves ele pensa em ficar e corrobora um pouco do que a gente já trouxe aqui no canal em relação a todas as oportunidades que eu pude falar sobre Matheus Alves. O atleta quer ficar, tem renovação bem encaminhada, só resta realmente a assinatura. O empresário dele, que é o Bertolucci, tem uma boa proximidade com o São Paulo, as partes estão ajustando os últimos detalhes, é questão de tempo para o Matheus Alves assinar essa renovação contratual. Em um primeiro momento, essa renovação seria até 2028, com aumento salarial para o atleta e também visando um aumento da sua multa contratual para o São Paulo se preservar desse assédio do futebol europeu. Resta realmente só esse detalhe da assinatura, porque as partes já estão muito bem encaminhadas e também o próprio jogador não pensa em um primeiro momento na Europa. Ele quer sim, tem o sonho europeu? Tem, mas ele quer primeiro se consolidar com a camisa do São Paulo. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida deixa aqui nos comentários. Não se esqueçam, tá? Tem aí o clube de membros, tem 2 planos. O plano Libertadores 2005, que é para o pessoal que quer ajudar o canal. Tem o chat exclusivo, tem alguns benefícios ali, por exemplo, que vai ter prioridade na hora dos comentários, né, das lives. E tem o plano Mundial 2005. Que aí neste plano Libertadores, a gente tem lá o nosso grupo de WhatsApp, vai ter uma live semanal pra gente bater um papo, né? Uma live de 40 minutinhos ali pra gente bater um papo, conversar, tirar todas as dúvidas de vocês, da gente se interagir também, tá? Então o grupo e as lives também estão nesse segundo plano aí do Mundial 2005, né? Libertadores, Mundial é mais, né? 2005 do que o Libertadores. Então a gente fez essa diferenciação aí. Beleza? Um abraço, bom sábado, bom final de semana para todo mundo. Amanhã tem vídeo novo, todo dia, vídeo novo aqui no canal a partir das 7 horas. Bom jogo, que o São Paulo aí conquiste os 3 pontos. Um abraço para todo mundo, tchau!